Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através da sua Santa Liturgia pelo Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 7 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, alegria mais uma vez poder estar aqui junto com vocês aqui no canal, meditando a palavra da salvação. Hoje Jesus diz: se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai, desde agora já o tendes visto. E aí o discípulo vai e diz, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer: Ô Filipe, há tanto tempo que estou convosco que não me conheceis. Meus queridos irmãos, quantas vezes também nos dias de hoje, na nossa caminhada, caminhamos na igreja, caminhamos na pastoral, no movimento, realizamos trabalho na igreja e muitas vezes não conhecemos Jesus. Muitas vezes não fazemos uma experiência com esse Jesus que vive e está. Muitas vezes a gente lê até a palavra como se fosse um livro de história, e esse Jesus passou na história. Muitas vezes nos comportamos assim. Por exemplo, hoje há uma certa turma na igreja que, quando se fala de cura, de milagres, da ação poderosa que o Cristo realizou, tem alguma turma que diz que isso foi naquele tempo, não é para esse tempo, e que tais pregadores não deviam pregar assim, está iludindo o povo com fábulas, como se a palavra de Deus ela fosse apenas uma fábula, uma utopia, um livro de história que se lê, que aconteceu e não sabe se aconteceu. Não é assim. Quem tem fé, quem crê no que Jesus disse, crê, hoje e sempre. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Ele não mudou. Jesus continua vivo, Jesus ressuscitou. Esse nosso Jesus é o Jesus poderoso. Morreu na cruz, ou melhor, matou a morte na cruz. Quando os inimigos de Cristo ali aos pés da cruz, muitos zombavam, caçoavam e diziam: desce da cruz, se és filho de Deus, e ficavam com aquela zombaria. Jesus no silêncio ali no seu coração, passando aquele sofrimento por toda a humanidade, mas na realidade, na dimensão espiritual, para quem tinha fé, para quem tinha essa visão, ele estava matando a morte, conquistando vida eterna para toda a humanidade. Mas é preciso ter fé. Não tem como dialogar essas verdades espirituais com quem não tem fé. Com quem não tem fé, não tem fé. Também não é obrigado você crer, mas também é uma verdade que não podemos negar
de anunciar. Foi isso que aconteceu com os discípulos, foi isso que aconteceu com os apóstolos. Por que foi que os apóstolos foram açoitados? Por que foi que os apóstolos foram presos? Porque as autoridades chamavam e diziam: olha, cala, não fala mais em nome desse homem. Porque os apóstolos levavam essa graça. A palavra que os apóstolos levavam era uma palavra viva, que tocava nos corações, que convertia, que transformava, mas que também curava. E assim incomodou as autoridades civis e as autoridades religiosas da época. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. E muitas vezes nós estamos também como os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus e não percebemos. Porque nós, muitas vezes, irmãos, buscamos grandes estruturas, para ver Jesus. Buscamos grandes estruturas para estar diante de Jesus. E queremos viajar longe, pegar um avião, viajar 8 horas, pegar um carro, viajar 8 horas, pegar um carro, viajar 8 horas, mais 8 horas de barca, mais 8 horas de avião para ver Jesus. E Jesus, no entanto, está aqui. Onde 2 ou 3 está reunido, eu estou presente. Agora, para ter acesso, tem que ter fé. E é isso que está faltando no coração hoje da humanidade, uma fé viva, uma fé que possa tocar nesse Jesus que vive e está. Agora é uma fé, meus irmãos, madura. Não é uma fé de troca. Tem gente que quer ter uma fé de troca. Não é uma fé de troca. Ora, se Deus fizer a obra, Ele é Deus. Se estou pedindo por uma graça, se Ele me der a graça, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele também é Deus. Não depende dEle me dar, não depende dEle fazer, não depende dEle me atender, que Ele vai deixar de ser meu Deus. Está entendendo? Ele é Deus. Meus irmãos, que nós queremos mais ainda de Jesus, se Ele já nos deu tudo, Ele conquistou a vida eterna. Então, só em nós termos em Cristo acesso à eternidade, não precisaria nenhuma das graças. O resto é acréscimo, é bondade. Então, se Ele nos atender naquilo que pedimos, obrigado, Senhor, louvado seja Teu santo nome. Se Ele não nos atender, Ele lá tem os motivos dele, louvado seja meu Senhor. Bendito seja, continua sendo meu Deus, continuo crendo, continua acreditando. Porque não é se tu fizer que eu vou acreditar. Não é uma troca. Nós não devemos colocar condição, assim como Ele não coloca condição para nos amar. Então, meus irmãos, caminhamos sim com Jesus e devemos perceber na simplicidade das coisas, dos acontecimentos. Jesus está presente em todo instante, em todo momento na nossa vida. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Jesus se faz um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Pai, Filho, Espírito Santo. A unidade da Trindade. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Quem me tem, tem o Pai. Quem me ama, ama o Pai. E aí por diante. Eu e o Pai somos um. E Jesus está dizendo: Filipe, se tu me viu, tu está vendo meu Pai. Não tem diferença. Tudo que eu gosto é o que meu Pai gosta. Tudo que eu faço é o que meu Pai faz. Ou seja, a obediência do Cristo ao Pai. Com isso, Ele nos ensina que nós também devemos ser obedientes. Buscar o que agrada o coração de Deus. Buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Não a nossa vontade. Nós não estamos na igreja para que a nossa vontade seja acolhida, para que a nossa vontade impere, para que os meus gostos e caprichos sejam colocados ali em prática, seja aceito e aí por diante. Não. Primeiramente, nós estamos na igreja porque precisamos da igreja. Segundo, que a igreja é o grande hospital que vai tratar de cada um de nós doentes e chagados pelo pecado, onde Cristo, pelos sacramentos, vai nos curar e nos dar vida e vida em plenitude, como Ele nos prometeu. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. Então, como eu disse, tem uma ala na igreja que acha que as curas, que os milagres, que o que Jesus fez parou naquele tempo, como se Jesus morresse e morresse com ele os milagres. Não, Jesus ressuscitou e ele diz aqui, em verdade, no versículo 12 do capítulo 14 de São João, em verdade vos digo, aquele que crê em mim,
E aqui o Senhor diz aquele que crê, seja leigo, seja religioso, religiosa, seja do clero. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Então aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Qual foi as obras de Jesus? E aí nós podemos olhar na Bíblia. O que é que Jesus fez? Evangelizou como ninguém. Anunciou essa palavra com uma sabedoria imensa, com autoridade sem igual, que causou inveja. Inveja que gerou ódio. Ódio que não ficou só no ódio, que moveu os fariseus para matarem Jesus. Porque pregou como ninguém pregava, como ninguém pregou. Até os soldados que vão prender ele, quando chega lá que escuta, diz: volta para as autoridades. Ora, não trouxestes o homem? E não mandamos vocês ir prender? Homem nenhum fala como aquele homem. Vocês foram convencidos também por ele? Meus queridos irmãos, foi essa a motivação na perseguição a Cristo, a inveja. Jesus tocava os corações. A palavra de Jesus não chegava só aos ouvidos, não, meus irmãos, chegava ao coração. E os corações mais empedernidos, mais endurecidos, mais pedrificados, a palavra de Jesus adentrava e tocava e transformava. E isso gerou invejas, alegria a uns, inveja a outros, gerou discípulos e gerou também inimigos. Mas ele disse: esses milagres acompanharão os que crerem. E qual foram os milagres? Expulsaram demônios em meu nome, e irão colocar as mãos sobre os doentes, eles irão ficar curados, e aí por diante. Foram tantos prodígios que acompanharam o ministério do Cristo. E ele disse: aquele que crê fará também as obras que eu faço. E ele acrescenta: fará ainda maiores. Ora, que coisa, meus irmãos! Maiores do que a de Jesus? Sim, ele está dizendo: fará maiores do que as minhas, porque vou estar junto do Pai. Ele diz: eu vou estar junto do Pai intercedendo por vocês. Em verdade vos digo, aquele que crê. Aí você pergunta: mas Pedro, e por que nós não vemos esses milagres hoje? A resposta está na palavra: aquele que crê. Eu não creio, você não crê. Isso não acontece. Jesus disse: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, a menor de todas as sementes, ele disse: dirás àquela moreira, arranca que daí vai te plantar no mar, e ela vai obedecer. Ô montanha, sai daí, ela vai obedecer. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor de todas as sementes. Ora, se Jesus comparou nossa fé menor do que um grão de mostarda, eis o motivo, a fé que nos falta. É isso que nos falta, fé. Então peçamos ao Senhor a fé. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Não porque nós queremos aí sair realizando milagres, curando, ou meramente sendo alimentado e conduzido o nosso combustível, seja se o Senhor realiza um milagre na nossa vida ou na nossa família. Não, não é isso. Queremos primeiramente uma fé viva para acolher a palavra de Cristo no nosso coração e se converter. Não se convencer, porque há muitos convencidos. E o convencimento de muitos convencidos é a perdição, porque se convencem tanto que se acomodam, e nesse comodismo o tempo passa, e quando menos espera, o dono da vida chegou para pedir a vida de volta, e aí a gente viveu a vida toda convencida que era de Cristo e na realidade não era. Devemos tomar muito cuidado. Então que esse Jesus, que amor e misericórdia, que nos escolheu, possamos nós corresponder a essa escolha com maturidade. Como disse e volto a dizer, maturidade, não é troca. Eu não vou servir na igreja em troca disso. Eu não vou servir na pastoral em troca disso. Eu não estou aqui ministrando a palavra em troca disso. Pedi a graça, não recebi e vou deixar Jesus. Não, não é a graça que Ele me dá ou que Ele não me dá. Se Ele me dá a graça, quero continuar com Ele. Se Ele não me dá a graça que eu peço, continuarei com Ele, porque eu estou com Ele, não é a graça que Ele vai me dar. Está entendendo? Nós devemos amá-lo
amar Jesus, querer Jesus. O resto é consequência. Amar Jesus, querer Jesus, o resto é consequência. E esse grande amor de Deus no Filho chamou a cada um de nós a uma vida nova. Chamou a cada um de nós a receber de Jesus a vida nova. Eis que eu vos dou essa vida nova. Jesus, uma vez por todas, quando rompeu com aquele túmulo, quando aquela pedra foi removida, ressuscitou e ressurgiu para toda a humanidade que crê, que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, uma vida nova. Amém. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no dia de hoje aqui no canal. Peço a você, deixe seu like para que o YouTube possa entender que você gostou e aí indicar essa pregação, esse momento aqui da palavra que evangeliza outras pessoas. Compartilhe para que outras pessoas tomem conhecimento também desse meio que evangeliza aqui esse canal. Se inscreva se ainda não é inscrito para fazer parte desta família que juntos anunciamos Jesus. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.